Quando, porém, Pedro vem a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Aqui Paulo ele está de frente com Pedro, reprimindo algumas atitudes que Pedro está cometendo ali, querendo voltar à antiga lei. Então vamos entender bem por que Paulo está enfrentando Pedro face a face. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Pedro estava voltando lá no tempo da circuncisão, de modo que até Barnabé se deixou levar. E olha só, Pedro, ele tendo essa atitude, ele estava levando outras pessoas junto com ele. Quando vi Paulo dizendo que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, com a verdade que Cristo trouxe, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Então aqui Paulo está se referindo que Pedro está colocando algo nos gentios que não cabe a eles, né? Que não tem como transformar gentios em judeus da forma que Pedro está querendo fazer. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. A lei ela não foi aniquilada com a vinda de Cristo, mas Cristo apenas ela remodelou a lei da forma do Evangelho. Ele apenas acrescentou algo na lei para que ela pudesse ter alguma eficácia, né? Porque infelizmente no Antigo Testamento, como era tudo baseado na lei, a lei não tinha poder para salvar alguém, santificar alguém, pela condição terrível que nós somos. Então, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Olha, é o que Cristo nos trouxe. O Evangelho de Cristo retrata exatamente a nossa figura de pecador. Será Cristo, então, o ministro do pecado? Ele está justificando, então, Pedro, as atitudes dele querendo voltar lá para a antiga lei. De modo algum. Se reconstruo o que destrói, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa palavra de Paulo é muito interessante porque fui crucificado com Cristo. Ele está se referindo aqui aos pecados, né? Os nossos pecados foram extirpados lá com Cristo na cruz. E já não sou eu quem vive. De certa forma, não tem como Paulo aqui sendo ali um servo de Deus, alguém convertido, alguém ali trazendo ali a sua vida, vivendo a sua vida em Cristo. Não é ele, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a transformação que Paulo teve é a Cristo habitando nele. Por isso que ele fala, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo habitando na pessoa, em nós, então há a transformação. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está referindo a Cristo na cruz. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, Pedro está querendo voltar ao tempo da circuncisão, que o Evangelho anulou isso. Então,
Paulo está batendo de frente com Pedro, mostrando para ele toda a verdade do Evangelho, todo o sentido que Cristo nos trouxe. Então, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. A crucificação de Cristo não fez sentido. Essa eu estou lendo aqui, é Gálatas 2, verso 11, capítulo 2, verso 11. Então, essa parte é muito importante para que nós compreendamos que a lei foi boa lá atrás, antes de Jesus Cristo. Ela foi boa. Muitas coisas na lei, ela ainda continua em prática. Ela não foi extinguida pelo Evangelho, mas o Evangelho complementou ela, porque a lei, infelizmente, ela não tinha condições de salvar ninguém. Mas o Evangelho, então, pela vinda de Jesus Cristo, transforma as pessoas. É o que Paulo fala aqui. Cristo vive em mim. Deste modo que Cristo vive em mim, eu sou transformado. Não por mim, mas por Jesus Cristo. É importante que nós entendamos isso para que nós não voltamos também para a lei. E vamos ser repreendidos por Jesus Cristo ou por alguém que Ele mandar pelo nosso ato que estamos cometendo.